Olá, queridos! Que tal unir mente, mão e corações? Essa é uma proposta do nosso material de cópia. Conheça o mais novo material de cópia. Teus mandamentos são o meu prazer. O caderno de cópia do Salmo 119. A proposta desse caderno é de fato que, diferente dos nossos cadernos de caligrafia, que vão trabalhar a questão da letra cursiva, o caderno de cópia é uma cópia mais à mão livre, nas linhas, então é para crianças que já estão com essa caligrafia já mais fundamentada, bem fundamentada, Estão mais firmes na escrita, mais né? firmes, exatamente, conseguem escrever nas linhas de forma bem adequada, né? Mas o caderno de cópia, ele tem uma proposta bem interessante. Nós dividimos esse caderno em 3 partes. Nós fizemos primeiro sobre o Salmo 119. Eu me lembro anos atrás de uma experiência muito especial que eu tive na escola que eu trabalhava no Imagodei, e a proposta foi que nós escrevêssemos o Salmo 119. Então, nós íamos pegar um caderno e íamos escrever cada um dos versos do Salmo 119 dentro das divisões dele. Sim. E aí nós aprendemos um pouco mais sobre o Salmo 119, a história do Salmo 119, como ele era construído, e isso ficou guardadinho no meu coração. É ainda uma oportunidade, né? Exatamente. E aí, nós sabemos a história de muitos países onde ter a palavra de Deus é um crime. Então, algumas pessoas são presas, algumas pessoas são condenadas à morte por possuírem porções da palavra de Deus. Então, é muito comum fazer o quê? Para burlar a lei do país nesse aspecto, né, de ser proibida A entrada a da Bíblia, leitura, a né? entrada da Bíblia. Então, muitas pessoas escrevem em cadernos, são copistas, né? Sim. Escrevem em cadernos porções da palavra de Deus e esses cadernos são enviados para esses países. Então, quando chega um caderno com porções escritas, normalmente as autoridades não conseguem identificar que são porções da palavra de Deus. Então, esse foi o pensamento, né? Dentro desse contexto de alguém que já tinha copiado todo o Salmo 119 à mão, que já tinha, né, o conhecimento dessa história, desses cadernos que vão para outros países, de pessoas que escrevem trechos, E quem de tem pessoas... conhecimento da educação clássica, porque a cópia é um dos pilares da educação clássica, né? A caligrafia, a cópia, o ditado, a memorização. Então, quem tem buscado também, né, esse método de ensino, né, tem voltado à educação clássica. Então, o caderno de cópia veio para contribuir, né? Exatamente. Veio para... Então, cheio de beleza, assim, modéstia à isso. parte, mas muito bonito. Já vem prontinho para você copiar. Letícia vai falar um pouquinho sobre as divisões, mas a praticidade de você ter já algo pronto também já lhe ajuda bastante, né, na tradução. Exatamente. Então, nós dividimos em 3 partes. A parte 1, um ato de adoração, que aí vai ter sobre a tradução dos monges, a tradição dos monges copistas, o amor à palavra escrita, quem eram os monges copistas, como eles copiavam, por que esse trabalho era tão importante, uma cópia que forma o copista, os monges copistas, silêncio, escrita e devoção. Então, aprendendo um pouco com essa história, tem algumas atividades para responder a partir desse contexto histórico estudado. Até para as crianças entenderem, né, uma linha do tempo, da história, Exato. De como a importância, né, da cópia, dos copistas, como é que a gente tem muitos escritos hoje, né, como aquela história oral hoje está disponível para a gente da forma escrita. Tem todo então, esse... fala aqui um pouquinho sobre os livros, os manuscritos, como eles eram escritos. Ele está belíssimo nas ilustrações também. Ó, veja só. Então, é um livro bem completo, explicando aqui essa parte inicial. Aqui, ó, tem algumas atividades para serem respondidas a partir desse entendimento dos monges, né, copistas, ou outras atividades para reflexivas a respeito desse copiar, dessa importância da escritura e de como ela foi preservada ao longo da história, e a cópia como um ato de adoração. Então, é bem completinho. E aí agora vem a parte 2. A parte 2
é um estudo sobre o Salmo 119, o contexto do Salmo 119. E aí, então, nós temos aqui o autor e contexto histórico desse salmo, a língua original, o hebraico, como é a língua hebraica, como esse texto foi escrito, as divisões do texto. Então, vai falar um pouquinho sobre cada porção ter sido escrita de acordo com o alfabeto hebraico. Então, nós temos aqui, o alfabeto hebraico também, mostrando como ele era, como ele é escrito, a língua da palavra de Deus. Então, vai falar um pouquinho mais sobre o hebraico. Formação do coração pela beleza e pela verdade, ordem, memória e repetição, uma obra-prima pedagógica. Então, todo esse trabalho, o discipulado, um convite diário ao deleite e à constância, qual a importância espiritual, quem eram os massoretas, o que é a vocalização massorética, isso aqui também é muito interessante, o que eles fizeram, um exemplo prático disso, e aqui também algumas atividades sobre esse contexto histórico, e aí nós caminhamos para a terceira parte, que é o Salmo 119, de acordo com as divisões que nós explicamos aqui. E aí então vem, olha, por letra. Então a letra hebraica, a primeira letra, Aleph, tem todo o texto, os primeiros versículos, os primeiros versos, do 1 ao 8, ele é sempre dividido em 8 versos, com todas as letras do alfabeto hebraico, da primeira à última. Tem o texto, tem uma breve curiosidade, explicação sobre essa porção. Então, por exemplo, aqui, da letra Aleph, diz: felicidade e bênção estão para aqueles que vivem segundo a lei do Senhor, que buscam obedecer e guardar seus mandamentos com todo o coração. E vem uma curiosidade sobre a letra. A letra Aleph é a primeira do alfabeto hebraico e simboliza líder ou primeiro. Ela representa o início de um caminho de obediência e amor à palavra de Deus. E aí, depois disso, então, vem toda a página para a cópia. A proposta é que a criança, a pessoa, o adolescente, o adulto, se propõe a escrever todo o texto. E depois nós temos uma outra página que é mais uma curiosidade. É uma página com o texto em hebraico com a vocalização massorética. Então, tem como esse texto é escrito na língua hebraica, a transliteração fonética, então como ele é lido na língua hebraica, e depois aqui embaixo, nesse espaço, você pode registrar uma oração, canção, o verso preferido do trecho lido, então ainda tem uma porção de reflexão pessoal. E assim vai seguir, com todas as outras letras do alfabeto grego do alfabeto hebraico, dentro da mesma proposta, até o último versículo. São quantas páginas, Letícia? Esse livro tem 104 páginas. Então, vem aqui até a última letra do alfabeto hebraico, terminando com essa porção para registro. Então, é uma oportunidade. Vocês percebem que além da cópia, né? É quase um devocional, assim, já tá tudo prontinho, né? Bem direcionado. Aqui nós estamos com o formato impresso, a capa dura, fica perfeito, fica lindo, mas está disponível no nosso site em PDF. Além desse caderno de cópia, nós também temos outro caderno que é de instruções financeiras, né? Como Deus vê o dinheiro, né? Através, a Bíblia lá nos ensina várias coisas sobre o dinheiro, a importância também de administrarmos bem o dinheiro. Então, na perspectiva bíblica, de como lidar com o dinheiro, nós fizemos esse caderno de cópia, que também está disponível no site. Se você não conhece nenhum dos nossos materiais, vai aqui no link da nossa bio, tem uma aba chamada Nossos Materiais, e lá você consegue visualizar o material por dentro. Não é só o sumário, 1 ou 2 páginas, você consegue ver o material completo. Isso vai ajudar você a escolher melhor, vai ajudar você a conhecer o material, apreciá-lo e assim, eu quero que o meu filho faça isso, eu quero que ele aprenda dessa forma. Às vezes, mas é para que idade? Essa avaliação, acho que a mãe consegue, ou o professor, né, quem está responsável por essa instrução da criança, ela consegue avaliar melhor. A gente dá algumas sugestões, mas você que está aí do outro lado, conhece o que o seu filho já sabe, conhece o que a criança já aprendeu. Então, através dessa visualização no site, você consegue escolher bem o material que você vai ser utilizado na sua casa, na sua escola, na sua igreja,
porque a Queiroz ela está nos lares, nas escolas e nas igrejas. Uhum. E já pensou, depois de todo esse trabalho, a criança, o adolescente, o adulto, ter todo o maior texto bíblico, o maior capítulo memorizado em sua mente, ou pelo menos boas porções Sim, desse texto uma que experiência fala realmente. sobre os mandamentos do Senhor, como a lei do Senhor é doce como mel, né? Então, é uma experiência realmente maravilhosa, né? E não precisa escrever tudo de uma vez, pode ser um processo de memorização, cada semana trabalhar uma porção, por Sim. exemplo, ou cada dia, assim, de acordo, né? Com o seu Com- planejamento, com a sua Exato. rotina, né? Que é algo específico bem de cada família, né? Existe essa flexibilidade, né? De você conseguir escolher qual o melhor material, qual o melhor horário, qual a melhor forma de ensinar, se estilo devocional, junto com a família. Quando você compra em PDF, você imprime para você, para o filho 01, 02, se você for igual a mim, né? 01, 02, 03, 04, 05. E até um momento em família, né? Que vai copiando, vai ali despertando curiosidade, vai conversando sobre aquilo, como é feito, como foi a trajetória dos copistas, né, até chegarem às nossas mãos, né, papéis escritos, e é uma excelente oportunidade. Né? E no caso das escolas, por exemplo, que quiserem adquirir, podem entrar em contato conosco. Nós temos esse material físico, nós temos ele em capa dura, muito bonito. No caso das igrejas, de repente a igreja quer trabalhar durante todo um semestre o caderno de cópias com uma determinada turma de crianças, de adolescentes, enfim, incentivar isso. Também pode entrar em contato conosco, pode ir lá, né, no link da bio, ver no nosso falar site. com o nosso site, entrar em contato pelo WhatsApp. Só não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar, comentar, marcar alguém que você acha que vai gostar desse material, que você quer indicar o material para alguém. Não deixe que essa informação ela fique parada por aqui, né? Faça com que ela se propague e alcance mais e mais pessoas. Exatamente. Então foi um prazer apresentar esse material para vocês e que ele chegue às suas casas, às suas escolas, às suas igrejas e abençoe todos vocês.